Aê, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vivi aqui no Enem para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre verbo, mas hoje para a gente tratar sobre verbo numa perspectiva mais prática, menos teórica. A priori, nós vamos tentar trazer essa revisão sobre verbo, né, nessas duas perspectivas, como eu disse, não só teórica como prática. E hoje a gente vai iniciar com o estudo dessa música, Dia Branco, de Geraldo Azevedo. Vocês já ouviram falar nela? Essa música é simplesmente belíssima. E ela começa justamente com essa perspectiva, né, voltada para o receptor, para o você. Nessa perspectiva condicional, subjuntiva, né? Se você vier, para o que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier até onde a gente chegar, numa praça, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco. Se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, ó, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se você vier, pro que der e comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva cair. Então, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar. Então, a partir do que foi exposto para vocês agora, nós poderíamos pensar um pouco a partir desse momento sobre a música. Essa composição de Geraldo Azevedo e Renato Rocha, para quem não sabe, foi lançada lá no início da década de 80. E até hoje ela tem encantado gerações pela maneira com que ela fala sobre amor, das promessas e das sensações vivenciadas, né, por essa experiência tão emocionante que é o amor. Então, na verdade, nós temos construções aqui frasais que baseiam-se em orações condicionais, como vocês puderam perceber no primeiro verso, se você vier, se a chuva cair, aí novamente se você vier, né? Então ele fala nesses versos de uma situação hipotética, quase como um sonho, em que a promessa de felicidade, ela só vai poder se concretizar caso a pessoa amada venha, né? Ela chegue. Então, queira e ela se entregue a esse tão grande amor. Vocês podem observar que os verbos eles foram empregados, na verdade, denotando os movimentos de aproximação entre esses amantes. Quer dizer, se você vier para o que der comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Então vocês percebem que esses verbos eles denotam essa ideia de aproximação entre esses amantes, né? E isso, na verdade, constitui um eu poético que se refere ao ser amado utilizando o pronome de tratamento você, como vocês bem perceberam aí ao longo da música. Por isso que esses verbos, todos eles, estão concordando na terceira pessoa do singular, né? Então, a gente pode afirmar que o pronome com que ele se relaciona está nessa terceira pessoa do singular, mesmo que esse eu lírico se coloque na primeira pessoa. Tudo bem? Então, ao longo daquela nossa aula, primeira aula, nós falamos sobre a perspectiva de verbos, não só em relação ao modo, como em relação ao tempo verbal. A gente viu que os verbos são divididos em três modalidades, pertencem a três conjugações. Então, por exemplo, a gente fala da conjugação de primeira, segunda e terceira pessoa. Então, verbos que terminam em AR, ER ou IR. Nós temos aqui, por exemplo, o verbo falar, que foi o verbo escolhido por nós hoje, para que nós pudéssemos trabalhar esta perspectiva, né, de tempos verbais. Então, vejam bem, o verbo falar é um verbo regular, porque a gente percebe que ao longo da sua conjugação, ele pode trazer para a gente essa harmonia, né, essa não flexibilidade do radical em relação às diversas flexões. Então, por exemplo, nós teríamos um gerúndio falando essa terminação em DO, nós teríamos uma forma de particípio, né, a terminação ado, falado, e o infinitivo do verbo falar é o próprio verbo. Então,
Quanto à transitividade, ele é um verbo transitivo direto, pode ser um verbo transitivo indireto e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como também pode ser um verbo pronominal. E quanto à separação silábica, falar é uma palavra de sílaba. O que vocês percebem aqui neste momento? Que, quanto à perspectiva do modo verbal, se ele for conjugado assim, no modo indicativo, que sugere sempre uma certeza acerca daquilo que se afirma, a gente tem vários tempos verbais. Então, o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. Nós também temos o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, a ideia é que nós possamos conjugar para que a gente possa trazer à tona essa flexão não só do modo, como também do tempo verbal. Então vamos lá. No presente do indicativo sugerir uma certeza acerca daquilo que se fala. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. O pretérito perfeito e imperfeito, como distinguir? O pretérito perfeito é aquele passado que denota algo, uma ação, né, totalmente concluída, passada, resolvida. Então eu digo que eu falei, que tu falaste, que ele falou, que nós falamos, que vós falastes, que eles ou elas falaram. Ao contrário do pretérito perfeito, o imperfeito ele vai sugerir uma ação passada também, só que um passado inconcluso, inacabado. Então, se no pretérito perfeito eu digo que eu falei, no imperfeito eu digo que eu falava. Então, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles ou elas falavam. Tudo bem para vocês aí? Sim, mas ainda nessa perspectiva, acerca dessa alusão que nós estamos tratando, do pretérito perfeito, mais que perfeito, né? A gente pode concluir da seguinte forma, que o pretérito mais que perfeito é um passado que é dependente de outro passado. Na verdade, ele é pouquíssimo utilizado no nosso dia a dia e essas formas verbais, elas vão ser conjugadas com o ra, né? Então, eu poderia conjugar para você da seguinte forma. Eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falares e eles ou elas falaram. Então percebam que é um passado totalmente dependente de outra ação também passada. O futuro do presente e o futuro do pretérito são ações que ainda vão acontecer, mas um futuro que é dependente ou do presente, do momento atual, ou então do passado. Então, por exemplo, no futuro do presente eu teria que eu falarei, que tu falarás, que ele falará, que nós falaremos, que vós falareis, que eles ou elas falarão. O a ou tio para denotar ideia de futuro. Mas o futuro do pretérito, ele denota uma ação que ainda vai acontecer, mas que é dependente ao quê? Ao passado. Então, se no futuro do presente eu tenho eu falarei, no futuro do pretérito eu tenho eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis e eles ou elas falariam. Tudo bem, pessoal? Agora falemos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, como vocês bem sabem, ele vai sugerir justamente essa ação hipotética, né? Essa possibilidade de se acontecer. E ao contrário do modo indicativo, nós só temos três perspectivas de tempos verbais. Ou vai ser presente, ou pretérito, a gente só tem um, que é o imperfeito, afinal de contas, o modo subjuntivo, como eu disse, ele cogita uma possibilidade, tá certo? E o futuro. Agora, um detalhe muito importante para que vocês reconheçam no contexto do texto, quando as formas verbais estão sendo colocadas no subjuntivo, é que o passado e o futuro são conjugadas sempre com o auxílio das palavrinhas-chave, que, se, quando, respectivamente. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou dizer que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles ou elas falem. Já no pretérito imperfeito, eu vou fazer uso da palavra se, lembrando que subjuntivo sugere possibilidade. Então, nós teríamos se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles ou elas falassem. Já no futuro, conjugado sempre com auxílio da palavra quando. Então, vai ser quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes e quando eles ou elas falarem. Tudo bem? Então, retomando aqui, subjuntivo sempre conjugado com auxílio das palavras que, se, quando. E o imperativo? O imperativo não tem essa questão
de presente, passado ou futuro. Para o imperativo, a gente vai ter ou imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Lembrando que numa outra aula eu já ensinei vocês a conjugar o imperativo de qualquer forma verbal e a gente precisa retomar a ideia que o imperativo ele é sempre derivado do tempo presente, né? Do modo presente do indicativo e o presente do subjuntivo. E o imperativo negativo ele é sempre conjugado com auxílio da palavra não. Então, por exemplo, eu nunca vou ter a primeira pessoa do imperativo. Afinal de contas, eu não posso sugerir uma ordem para mim mesma, né? Então, eu vou ter no imperativo afirmativo fala tu, que é derivado, por exemplo, do presente do indicativo. Tu falas, né? Então, nós teríamos no presente do indicativo, eu falo, tu falas. Então, só que quando ele vai para o imperativo, ele perde o S. E teríamos também do presente do indicativo a forma verbal vós. Então, se é vós falais, quando vai para o imperativo, ele vai sem o S, vai ser falar e vós. Porque, afinal de contas, no imperativo, a gente vai ter o verbo na frente do pronome. E as demais pessoas, elas vão ser retiradas do presente do subjuntivo. Então, o ele passará a ser você e o eles passará a ser vocês. Então, nós vamos ter fale você, falemos nós e falem vocês. Já o imperativo negativo, ele é totalmente derivado do presente do subjuntivo, só que com auxílio da palavra não. E lembrando que o que eu retirar do presente do subjuntivo, não vou fazer qualquer tipo de alteração. Então, eu vou ter não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós e não falem vocês. Tudo bem, pessoal? Então, vejamos aqui. O que a gente precisa prestar atenção também é acerca da uniformidade de tratamento. Quando eu falo de uniformidade de tratamento, na verdade eu estou falando que não só na perspectiva da concordância nominal, verbal, né? Quando a gente pensa numa letra de música, por exemplo, que a gente imagina o eu lírico se colocando numa primeira pessoa, essas formas verbais, esses pronomes precisa haver uma uniformidade de tratamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa música Nosso Estranho Amor de Caetano Veloso, que diz assim: não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que me respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Ah, manhã, deixe o ciúme chegar, deixe o ciúme passar e sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você, para lá do meu coração, não me diga nunca não. Teu corpo combina com meu jeito, nós dois somos feitos muito para nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois. Não vamos fuçar nossos defeitos, cravar sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos, mas só com os nossos direitos, ao nosso estranho amor. Ah, manhã, deixa o ciúme passar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você, para lá do meu coração, e não me diga não. Então, vocês perceberam que há todo um esclarecimento, né, acerca dos pronomes que foram empregados. Vocês perceberam que eu negritei o ti, que eu negritei o pronome você. Mas a pergunta é: ocorre toda uma variante linguística presente em algumas regiões do Brasil, não é isso? Então, muitas vezes, há a substituição do pronome tu pelo pronome você. Afinal de contas, o você diz respeito ao registro coloquial da língua e o tu ao registro formal. Então, muitas vezes, numa letra de música, o emprego do você é mais recorrente para que a mesma se torne, digamos assim, mais acessível, para que haja uma identificação por parte desse possível receptor. Então, em consequência disso, verifica-se muitas vezes uma frequente confusão dessas pessoas do discurso, principalmente quando se emprega o modo imperativo. Vocês perceberam que eu grifei aqui, ó, deixe o ciúme passar, né? Deixe eu gostar de você, não me diga nunca não. Então, na letra dessa canção,
a gente pode observar que há o emprego desse pronome, né? Tu, como também você, mas que, no que diz respeito à norma padrão, a gente pode perceber que há um desvio de tratamento. Por quê? Para evitá-lo, no entanto, nessa letra da canção, deveria haver uma uniformidade desse tratamento. Ou seja, o pronome teu, ele se refere à segunda pessoa, mas, no entanto, a gente costuma utilizar o seu na terceira pessoa. Por exemplo, o ti se refere à segunda pessoa, mas o lhe se refere à terceira, né? Então, eu disse, deixa eu gostar de você. Vocês perceberam aqui, ó, nessa segunda estrofe, aqui, ó, deixa eu gostar de você. Então, quando ele diz deixa eu gostar de você, na verdade ele está se referindo a quem? Ao tu, ao você, né? Então, convém destacar que esse desvio, deixa eu gostar de você, o pronome eu exerce simultaneamente não só a função de objeto direto, né? Como também do sujeito. Vocês estão percebendo? Então, o pronome eu, ele é classificado não só como um pronome pessoal do caso rei, ele só pode funcionar como sujeito. Então, na verdade, ele está funcionando meio que como um complemento verbal. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem fazer essa análise desses pronomes no que diz respeito a essa uniformidade de tratamento. Então, quando ele diz, não quero sugar todo o seu leite, na verdade, ele está se referindo a um tu, a um você. Só que, como eu disse, o pronome seu é um pronome de terceira pessoa. Então, na verdade, você fica meio que confuso. Então, você está se referindo a um ele, a um ela ou a um tu, a um você? Então, essa música mostra para nós que no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tende a fazer essa confusão entre os pronomes pessoais com seus pronomes possessivos respectivos, tudo bem? Então, como é que ele faz uso do seu, que é um pronome possessivo de terceira pessoa, já que ele se refere a um tu, a um você? Então, tudo isso precisa ser percebido por nós. Outro detalhe também que precisa ser percebido por nós diz respeito ao conhecimento que nós precisamos ter com relação às vozes verbais. E as vozes verbais diz respeito à relação que o sujeito vai ter com o verbo. Por exemplo, se o sujeito pratica, se o sujeito sofre, ou se o sujeito pratica e sofre ação expressa pelo verbo. Então, quando eu coloco para vocês, tipo assim, que o vento agitava as águas. A pergunta que não quer calar: quem é que agitava as águas? Não era o vento? Vocês percebem? Não era o vento? Então, o vento é um sujeito que pratica a ação. Então, ele é um sujeito agente. Se é um sujeito agente, essa voz é ativa. Mas, Vivi, como é que eu faria para transformar, por exemplo, essa oração que está na voz ativa numa voz passiva, ou seja, o sujeito sofrendo a ação? O vento agitava as águas. Eu vou pegar o complemento do verbo as águas, o verbo agitar, e vou transformar, passar a ser o sujeito da passiva. Então, as águas eram agitadas pelo vento. Ou seja, o sujeito às águas agora está tendo o papel de sofrer a ação expressa pelo verbo. O vento, que era o sujeito lá na voz ativa, passou a ser quem? O agente da passiva. Porque, afinal de contas, para as águas sofrerem a ação de ser agitadas, alguém tem que praticar. E quem pratica? O vento. Lembrando também que é muito importante destacar que nós precisamos prestar atenção que na transposição de uma voz para outra precisa ser preservado o tempo verbal. Então, o vento agitava as águas. Eu tenho aqui um pretérito perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Então, se o pretérito é imperfeito, a gente pode então concluir que na transposição de uma voz para outra, eu preciso preservar esse mesmo tempo verbal. Tudo bem? E o que seria a voz ativa, então? A voz ativa, como eu acabei de colocar para vocês, é quando eu digo que o caçador abateu a ave, é que os pais educam os filhos. Ficou claro para vocês que esse sujeito está praticando a ação expressa pelo verbo? O caçador abateu, é um pretérito perfeito, né? Os pais educam os filhos, isso é presente do indicativo. Como é que eu poderia transpor para a voz passiva? A ave foi abatida pelo caçador. Os filhos são educados pelos pais. Vocês estão entendendo? Como não há dificuldade nenhuma? E essa voz passiva é quando o sujeito ele passa, né, a sofrer a ação expressa pelo verbo. Os trabalhos foram apresentados pelos alunos. O que é que foram apresentados pelos alunos? Não foram os trabalhos? Os trabalhos é um sujeito que está sofrendo a ação de ser apresentado. Mas por quem? Porque para sofrer alguém tem que praticar.
Então, quem está praticando? Os alunos. Tudo bem, pessoal? Então, pelos alunos funciona como agente da passiva. Os filhos são educados pelos pais. O sujeito não é os filhos está sofrendo a ação de quê? De serem educados. Então, pelos pais é o que eu chamo de agente da passiva. Então, quando eu coloco para vocês uma situação como essa aqui, ó, o homem é afligido pelas doenças. O homem não é um sujeito que está sofrendo ação? A criança era conduzida pelo pai. Esse sujeito, a criança, também não está sofrendo ação? As ruas serão enfeitadas. Também é um sujeito que sofre ação. Seriam abertas novas escolas. Novas escolas que é o sujeito não sofreria ação de serem abertas. Mas o que, que vocês percebem nesses 4 exemplos que eu coloquei para vocês? Que nos 2 primeiros eu coloquei um sujeito que sofre ação e por quem vai praticar essa ação para que eles possam sofrer. No primeiro caso, pelas doenças, e no segundo, pelo pai, funcionam respectivamente como agente da passiva. Mas afinal de contas, quem é que vai praticar a ação de enfeitar as ruas para que elas fiquem enfeitadas, sejam enfeitadas? Quem vai praticar a ação de abrir novas escolas para que elas sejam abertas? Vocês estão entendendo? Então, nós temos aqui uma voz passiva, analítica. Por que passiva? Porque o sujeito é passivo. Vocês devem ter compreendido isso. E por que analítica? Porque eu tenho o verbo ser, ó, era, serão e seriam. Mais o verbo na voz passiva, não é isso? Passiva acompanhado, o verbo ser acompanhado do verbo no particípio, né? No particípio regular ou irregular. O regular, terminação a do é do oído, afligido, conduzida, enfeitada, ou abertas, né? Que eu não posso dizer abridas, então seria o particípio irregular, tudo bem? Então, nesses últimos 2 casos, nós não temos o agente da passiva. Então, quando eu coloco para vocês assim, que a criança era conduzida pelo pai, está muito claro para vocês que o sujeito, a criança, está sofrendo a ação de ser conduzida. E quando eu digo para vocês que é pelo pai, é quem pratica a ação de conduzir essa criança. Então, pelo pai funciona como agente da passiva. Detalhe que o agente da passiva sempre é um termo preposicionado. E não esquecer que esse agente da passiva tem o papel de praticação na voz passiva, tá certo? Já que nós temos um sujeito paciente. Na voz passiva analítica, o verbo ele pode ou não vir acompanhado de um agente da passiva, como eu coloquei para vocês. Então, o Egito é fertilizado pelas enchentes do Nilo. O que é fertilizado pelas enchentes do Nilo? Não é o Egito? Está sofrendo a ação de ser fertilizado. Mas quem pratica a ação para que ele seja fertilizado? As enchentes do Nilo. Então, pelas enchentes do Nilo, é o agente da passiva. A estrada era percorrida por linhas de ônibus. Então, a estrada sofre a ação de ser percorrida. Quando eu digo que é por linhas de ônibus, esse sujeito, esse agente da passiva, é o termo preposicionado que tem o papel de quê, gente? De praticar a ação expressa pelo verbo, para que a estrada seja o quê? Percorrida. Tudo bem para vocês? Quando eu pontuo que laranjas eram vendidas pelos feirantes, o sujeito é laranjas, que pratica ou que sofre? Não é que sofre? Eram vendidas, elas estão sofrendo a ação de serem vendidas. Essa voz é passiva analítica, porque eu tenho a locução verbal formada sempre pelo verbo ser, mais particípio do verbo principal, vendidas. Perceba essa terminação. E pelos feirantes tem um papel de quê? De agente da passiva, porque tem um papel de quê? De praticar essa ação, né? De vender as laranjas para que elas sofram a ação de serem vendidas. Tudo bem para vocês? A noiva vinha acompanhada pelo pai. Sujeito à noiva está sofrendo a ação, né, de vir acompanhada pelo pai, é o agente da passiva. Tranquilo para vocês? Novamente o termo preposicionado. E o que seria a passiva sintética? A voz passiva sintética, eu vou continuar tendo o sujeito passivo que sofre ação. Só que ao contrário da passiva analítica, que eu tenho a locução verbal sempre, verbo ser mais particípio do verbo principal, na passiva sintética eu vou ter um verbo acompanhado da partícula se, tá certo? Então, contaram-se histórias estranhas. Eu tenho um sujeito nessa oração? Quando eu digo que contaram-se histórias estranhas, pensem comigo. Equivale a dizer que histórias estranhas foram contadas? O que foram contadas então? Histórias estranhas. Então, o sujeito histórias estranhas tem o papel de sujeito da oração e está sofrendo a ação de serem contadas.
Mas por quem? Não sei. Histórias estranhas foram contadas pelos alunos do terceiro ano. Aí, se eu dissesse pelos alunos do terceiro ano, seria então o agente da passiva e nós teríamos então uma voz passiva analítica. Histórias estranhas foram contadas pelos alunos do terceiro ano. Então, o que foram contadas pelos alunos do terceiro ano? Histórias estranhas. Vocês compreenderam? Então, histórias estranhas continuam sendo o sujeito que está sofrendo a ação. Tudo bem? Mas quando eu digo que é pelos alunos do terceiro ano, não é quem praticou a ação? Então, seria o agente da passiva. Nesse caso, nós temos uma voz passiva sintética, tudo bem? E que a gente percebe que não vai haver, contaram-se histórias estranhas, né? Nesse caso, o agente da passiva, ele não está claro. Então, o que é importante notar? A função desse se. Se esse se funciona como índice de determinação do sujeito ou como pronome apassivador, não é? Então, por exemplo, quando eu coloco para vocês assim, vê-se um bicho, é que vale dizer que um bicho é visto. Então, um bicho não é o sujeito da oração, não é? Um sujeito que pratica ou que sofre a ação de ser visto. Então, esse verbo ver, ele é transitivo direto neste contexto. Então, acompanhada desse se, então toda vez que a partícula se vier acompanhada de um verbo transitivo direto, que é o que eu faço a pergunta o quê, eu vou dizer então que esse se funciona como partícula passivadora. E esse verbo tem sujeito. Tudo bem? Agora, quando eu coloco assim, dorme-se muito aqui. Tudo bem? Dorme-se. Eu preciso fazer a pergunta? Dorme-se o quê? De quê? Para quê? Para quem? Não preciso fazer pergunta. Esse se funciona como o quê, minha gente? Índice de indeterminação do sujeito, porque ele está acompanhado de um verbo intransitivo. Então, não dá para eu determinar quem é que dorme daqui. Eu só sei que se dorme. Muito. Advérbio de intensidade. E aqui, que é advérbio de lugar. Tudo bem? Então, se eu digo doam-se alimento aos famintos, o que está sendo doado? Alimentos aos famintos estão sendo doados. Então, quem doa, doa algo a alguém. O que está sendo doado? Alimentos. A quem? Aos alimentos. Aos famintos, perdão. Então, o que é doado? Alimentos. A quem? Aos famintos. Compreenderam? Então, esse se funciona como um pronome apassivador, partícula passivadora, porque está acompanhado de um verbo transitivo direto. Quem é o sujeito? Alimentos. Aos famintos é o complemento do verbo. Tudo bem? Mas se eu digo precisa-se de um empregado, eu posso dizer que de um empregado é precisado? Não, eu não posso dizer isso. Então, esse se que está acompanhando um verbo transitivo indireto, porque eu faço a pergunta: quem precisa, precisa de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, nesse caso, esse precisa-se de ou de quem faz com que eu conclua que esse verbo é transitivo indireto. Então, de um empregado é o que eu chamo de quê, pessoal? Objeto indireto e não sujeito. Então, qual o papel desse se? É indeterminar o sujeito da oração, tudo bem? E a voz reflexiva? A voz reflexiva, ela vai acontecer quando, no contexto do texto, nós percebermos que esse sujeito, além de praticar ação, ou seja, de ser um sujeito agente, ele também é um sujeito paciente. Por que, Vivi? Porque além de praticar, ele também sofre ação. Por exemplo, sacrifiquei-me por ele. Quer dizer, eu pratiquei a ação de sacrificar e sofri a ação de quê? De ser sacrificado. Os pais contemplam-se nos filhos, quer dizer, os pais praticam a ação de contemplar os filhos, né? E quando eu faço uso desse pronome se, percebam como o se ele é reflexivo. É um pronome de terceira pessoa, porque se refere aos pais, eles. Os pais contemplam-se nos filhos. O que a gente pode concluir? Que eles, os pais, praticam a ação de contemplar os filhos e, consequentemente, sofrem a ação de serem o quê? Contemplados. Sacrifiquei-me por ele. Me é um pronome reflexivo de primeira pessoa. Quer dizer, eu pratiquei a ação de sacrificar e sofri a ação de quê? De ser sacrificado. Agora, eu gostaria de pontuar com vocês algumas questões interessantíssimas, estilo Enem, né? Questões muito pertinentes que vão tratar sobre vozes verbais, vai tratar sobre modos, como também tempos verbais. E aqui nós temos um texto que foi intitulado como Se Conjuga um Empresário. E a minha pergunta para vocês agora é a seguinte: será que nós poderíamos ter um texto formado única e exclusivamente por verbos e ainda assim ele ter coerência, fazer sentido? Vamos pensar sobre isso agora? Então, como se conjuga um empresário? Acordou, levantou, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou,
cumprimentou, assentou, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou e depositou. Associou-se, vendeu-se, entregou, sacou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, aí convocou, rasgou, engoliu, bebeu, rasgou, engoliu, bebeu, dormiu, acordou, levantou-se, aprontou-se. Como se conjuga o empresário? Então tá aqui. Eu mostrei para vocês que é possível sim. Nós temos um verbo, um texto, né? Na verdade trata-se de uma crônica narrativa, porque traz para a gente todo um relato do cotidiano, do dia a dia de um empresário, de todas as suas ações. E faz sentido. Mas a pergunta é, poderíamos pensar, antes de resolver a situação problema, de partirmos para o ABCDE, afinal de contas, o meu conhecimento, qual é o pressuposto que eu tenho sobre tempos verbais, tudo bem? Então, vocês percebem aqui que nós temos um texto que foi formado apenas por verbos, né? Então, há essa predominância, então, de que tempos verbais, então? De que modo verbal? Modo indicativo, que sugere uma certeza? Modo subjuntivo, que sugere o que? Uma incerteza, né? Ou então, imperativo. Então, está claro para vocês que as ações todas foram conjugadas no modo indicativo. E qual é o tempo verbal que prevalece no modo indicativo? Acordou, levantou, aprontou-se. Pretérito. Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Essas ações todas foram colocadas como ações totalmente o quê? Concluídas, resolvidas por parte desse eu lírico. Então, há uma prevalência, então, podemos afirmar, do pretérito perfeito do indicativo. Vamos agora gabaritar? Então, vamos lá. O texto apresentado é todo composto de verbos no passado, como nós podemos identificar. Essa composição, embora incomum, ou seja, um texto formado apenas por verbo, mostra-se eficaz, coerente, porque ela consegue mostrar o quê? Letra A. Os percalços da vida de um empresário, desde o momento em que ele acorda até o momento em que vai trabalhar e descobre problemas na empresa. Então, esse tipo de composição é incomum e mostra-se eficaz porque mostra as lições de negócio bem-sucedidas deixadas por um empresário, de maneira que o leitor deve seguir os mesmos passos se quiser ter sucesso também. Essa construção é incomum, mas demonstra-se eficaz porque os conselhos essenciais sobre a postura que deve ser adotada por um empresário, ainda que algumas ações deste sejam repreensíveis, embora incomum, mostra-se eficaz, porque as reações do empresário aos diversos problemas do seu dia a dia, concentrando-se em fazer o leitor simpatizar com a personagem, ou, embora incomum, mostra-se eficaz porque mostra as ações rotineiras do empresário durante o seu dia, contando assim uma história que demonstra ser cíclica. Então, a gente tem conhecimento sobre tempos verbais, mas como eu pontuei para vocês, também do gênero verbal, crônica. Então, nessa crônica, então, ela traz para a gente todo o relato do cotidiano. Então, numa perspectiva cíclica de seu cotidiano. Então, a gente vai ficar, sem dúvida nenhuma, com a letra E. Tudo bem? Nós temos aqui agora um trecho de notícia que foi intitulada como Governo Sírio teria usado gás neurotóxico em 4 ataques. Então, governo sírio teria usado gás neurotóxico em 4 ataques. Vamos lá. O exército sírio utilizou, pretérito perfeito, de modo indicativo, gás neurotóxico em supostos ataques a e também outras ofensivas, 3 ofensivas atribuídas ao regime. Denunciou, nesta segunda-feira, a organização UMA. Há uma clara tendência à utilização de armas químicas que poderia, olha o futuro aí rolando, estão vendo aí, ó, o futuro do pretérito, custar ao governo sírio acusações de crimes contra a humanidade, de acordo com o relatório dessa Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova York. Vocês perceberam que há nesse texto, né, trechos em que o autor ele evita
trazer impressões pessoais, por se tratar, como eu disse, de um gênero notícia. E a notícia é um gênero textual do tipo narrativo, né, que vai trazer uma objetividade sem marcas de opinião. Então, o autor ele não traz impressões pessoais nem julgamentos, o que torna possível, né, dependendo da linguagem e dos termos empregados. Nesse texto apresentado em especial, ao fazer uso da forma verbal teria, tá certo, gente? O autor expressa o quê? Vamos voltar aqui para o texto, né? Então, há uma clara, deixa eu localizar aqui onde é que está a teria. Então, há uma clara tendência à utilização de armas químicas que poderia custar ao governo sírio acusações de crimes contra a humanidade, de acordo com o relatório dessa Organização dos Direitos Humanos, com sede em Nova York. Então, na verdade, quando ele fala que teria, ele está falando de uma suposição de um fato que ainda não foi confirmado, ele está falando de uma certeza em relação às ações noticiadas, a perspectiva trazida para nós é de um fato que possivelmente se confirmará no futuro, né? De um julgamento sobre um determinado fato no presente, ou de uma possível consequência das ações apresentadas. O que é que vocês acham? Então, na verdade, estamos falando teria. Então, essa ação, a gente não precisa decorar aquelas tabelas de tempos verbais, mas a gente precisa ter noção desses tempos verbais. Então, como eu disse a vocês, de um futuro, teria, de um futuro, ou seja, um fato que ainda vai acontecer, mas que ainda não foi confirmado. Por isso que é futuro do pretérito, tá certo, gente? Então, a gente vai ficar com a letra A. Agora vejam bem, eu trouxe para vocês uma questão sobre vozes verbais, numa perspectiva aqui dialogal entre Mônica e Cebolinha. Aí ela chega daquele jeito, com raiva, estressada sempre, segurando o seu coelhinho, e afirma, né, naquele tom que só Mônica sabe. Muito bem, Cebolinha, o que você tem a dizer sobre isto? Aí ele pega o coelhinho dela, né, observa, analisa. Este está muito maltratado, né? Talvez se apeltasse um pouquinho mais e puxasse mais esta orelha, quer dizer, ele está complicando ainda mais a situação que já está um tanto quanto, né, estressante. Mas vamos lá. Na tirinha, ao responder a indagação de Mônica, ele utiliza um verbo na voz passiva. E ao fazer isso, além de colocar em evidência que o nó foi mal dado, né, mal executado, o que que ele sugere? Vamos para cá. Questão de interpretação de texto. Então, o que está dizendo aqui, ó? Talvez se apertasse um pouquinho mais e puxasse mais esta orelhinha. Quer dizer, este está muito mal dado. Então, o nó sofreu a ação de ser mal dado. Então, nós temos aí uma voz passiva. Então, o que que ele sugere para nós, então? Indica que ele mesmo foi quem deu o nó, percebendo o seu erro. Ele busca criticar o nó feito pela Mônica, propondo-se a consertá-lo. Ele isenta-se da responsabilidade sobre o nó, já que a Mônica desconfia ter sido ele. Ele tenta começar a fugir da Mônica que ameaça bater nele, ou ele oferece uma explicação sobre o porquê dele ter sido feito isso. Então, na verdade, vocês percebem que quando ele diz que o nó foi muito mal dado, ele está se isentando da responsabilidade, né? Da ação, né? Já que Mônica, obviamente, como vocês perceberam pelo tom da pergunta, ela desconfia ter sido ele. Então, nós vamos ficar com a letra C. Tudo bem, pessoal? Agora, quando eu coloco para vocês uma questão como essa do Enem, cópia rápida, fácil, vai ser bom, não foi? Quer dizer, vamos fazer aqui uma análise não só da perspectiva verbal como não verbal. Analisem aqui com Vivi. A gente tem aqui essa fumacinha toda, né? O que que essa fumacinha sugere, hein, gente? Essa poeira, digamos assim. Quer dizer, foi tão rápido, uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Quer dizer, a empresa apresenta tanta qualidade, quer dizer, ela é tão rápida, tão eficiente, que passou tão rápido que você nem percebeu. Então, cópia rápida, fácil. O emprego adjetivo. Vai ser bom. O bom não é advérbio? Então, esse vai sugere o quê? Futuro. Não foi? Quer dizer, só que esse futuro, essa ação que ia acontecer, ela aconteceu tão rápida que você nem percebeu. Então, a propaganda, ela trabalhou justamente nessa perspectiva desses tempos verbais, né? O futuro, que foi tão rápido, que aconteceu tão rápido aqui no presente, né? Que virou passado. Então, a grande questão é, a rapidez, ela foi destacada como uma das qualidades do anúncio, funcionando assim
como uma estratégia persuasiva, levando então o consumidor do mercado gráfico a pensar que todo esse recurso, não só verbal como não verbal, contribuiu para fazer esse destaque do emprego do texto. Então, afinal de contas, do ponto de vista gramatical, o que foi que enfatizou isso? Essa eficácia da empresa, do serviço oferecido pela empresa para os seus possíveis consumidores. Foi o emprego do termo fácil no início do anúncio, com foco no processo? Foi o emprego de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão? Foi o emprego das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência? Foi o emprego da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade? Ou foi o emprego da locução do mundo associada a melhor que quantifica a ação? Então, realmente, fica claro para nós que foi o emprego dos verbos no futuro e no pretérito logo nessa sequência. Tudo bem? E aqui nós temos uma tirinha, tá certo? Na verdade, uma piada que foi intitulada como Verbos. Eu vou ler para vocês agora e à medida que eu for lendo, eu gostaria de que vocês fossem elencando na mente de vocês algumas compreensões, algumas inferências. Tudo bem? Vamos lá. A professora pergunta para Mariazinha: Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Aí Mariazinha prontamente responde: bicicleta, respondeu a menina. Não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, bicicleta não é verbo. Aí ela apela para Pedro, a professora. Pedro, me diga um verbo. Aí Pedro diz, prástico, disse o garoto. É plástico e não prástico. E também não é verbo. Laura, é a sua vez. Me dê um exemplo correto de verbo, disse a professora. Ela disse hospedar, respondeu Laura. Muito bem, acho que né, a professora deve ter respirado aliviada. Agora forme uma palavra com este verbo. Hospedar. Aí, Laurinha, hospedar da bicicleta é de plástico. Hospedar. Então, vocês percebam o quão essa nossa língua é rica, né? Que ela pode trazer mil possibilidades de sentido, de entendimento e também de emprego. Então, hospedar da bicicleta é de plástico. Precisa, pessoal, explicar mais sobre isso? Nossa, né? Então, vamos lá. Eu posso afirmar, então, que a professora logrou isso no seu intuito de ensinar a classe gramatical chamada verbo? Eu posso dizer que, embora os alunos soubessem o assunto, optaram por responder incorretamente? Ou letra C? Os alunos e a professora demonstram o domínio da mesma variedade linguística? Ficou claro que não, né? A resposta que foi considerada correta pela professora era, na verdade, incorreta? Ou somente Laura respondeu corretamente, o que demonstra seu domínio do assunto? Na verdade, a gente percebe todo um continuismo, né, um raciocínio linguístico, né, que foi feito pelos alunos da professora. Primeiro por Mariazinha, depois por Pedro e depois por Laura. Né? Eu daria 10 em criatividade. Hospedar da bicicleta é de plástico. Então, a gente vai ficar com a letra D, porque a resposta que foi dada pela professora era, na verdade, o quê? Incorreta. Tudo bem? Então, nós temos aqui, né, um texto que foi cobrado pelo Enem 2017, né, que na verdade é um trecho de um recado, de uma crônica, alguma coisa desse tipo, né? Querido senhor Clemes, sei que o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de junho, foi muito abrupta. Eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe-anjo. Se o senhor não quiser, devolverei ao senhor, se assim me for pedido. Então, vocês perceberam toda uma perspectiva aqui subjuntiva, tá certo? O emprego de verbos no futuro, né? Do pretérito, né? Do presente, perdão. Agora, vamos ver o que é que essa questão exige de nós. Então, a grande questão é, nesse fragmento dessa carta pessoal, quanto à sequenciação desses eventos, reconhece-se a norma padrão pelo emprego de quê? Da colocação dos pronomes, uso correto de marcas de negação, o emprego adequado de tempos verbais, uma preferência de arcaísmos, palavras que foram, digamos assim, cair em desuso, como abrupta e turvo, ou a presença de qualificadores, de adjetivos como maravilhoso e peixe-anjo. Então, a gente percebe que o eu lírico fez uso de tempos verbais, né, de forma culta. Não usarei meu maravilhoso broche, se o Senhor não quiser, devolverei ao Senhor. Então, vocês percebem que há uma correlação, há uma uniformidade, não só no tratamento empregado, né,
por ele, não só na forma de pronome, como também de tempo verbal. Tudo bem? Deixa eu colocar para vocês aqui uma questão bem interessante sobre semântica de verbo. Então, a gente pontuou sobre tempos, sobre modos verbais, sobre vozes verbais. E por que não trazer agora uma reflexão sobre semântica do verbo? Choque de interesses. Você precisa estudar para se preparar para o mercado, menino. Isso é a mãe dizendo para o filho. Aí ele diz, já estou super preparado para o mercado. Vou de olhos fechados para o corredor do chocotone e o dos brinquedos. Engraçado, né, gente? Então vejam bem. As palavras, como vocês bem sabem, elas podem possuir significados dentro de seus contextos semânticos. Então isso é o que a gente chama de ambiguidade, de polissemia, que é o que ocorreu, por exemplo, com a palavra mercado nos 2 primeiros quadrinhos. Como vocês podem perceber aqui, ó. Vou de olhos fechados para o corredor do chocotone e dos brinquedos. Já estou super preparado para o mercado, só que o mercado a que ele se refere é um mercado distinto do mercado que a mãe fala, mercado de trabalho. Então, isso aconteceu por conta da posição sintática de adjunta adverbial de lugar, mercado, por conta do papel de diminutivo do termo supermercado, por conta da forma reduzida de um verbo no particípio, ou de um sentido hiperbólico que gera incompreensão, ou de um termo generalizante e um mais específico. Então, nesse caso, a gente poderia dizer mercado numa perspectiva, né, maior, supermercado, e mercado numa perspectiva o quê? Mais reduzida. Então, a gente vai ficar com a letra E. Nós vamos agora trabalhar sobre modo imperativo. O modo imperativo, como vocês bem sabem, ele vai sugerir uma ordem, um apelo, um desejo. E é muito comum que no nosso dia a dia nós nos deparemos com verbos, com textos, anúncios, classificados, propagandas que fazem uso muito de verbos do imperativo. Mas também, vez por outra, nós perceberemos emprego de verbos no infinitivo, mas que adquirem um outro valor na peça publicitária, no exemplo dessa questão aí. Então, para que eles continuem adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, eles poderiam ser trocados por verbos em que perspectiva? Então, suicídio, saber, agir e prevenir. Então, vocês percebam que, ao contrário do que a gente esperava, essas formas verbais saber, agir e prevenir, elas não foram empregadas no imperativo, mas no infinitivo, no próprio nome do verbo. Então, elas poderiam ser trocadas por que formas verbais? Em que modo verbal? Então, na verdade, quando se coloca no infinitivo, está se sugerindo o que, pessoal? O que se sugere? O que está por detrás disso? Né? A busca de uma tomada de decisão. Suicídio, saber, agir e prevenir. Então, os verbos no anúncio, como vocês perceberam, está no infinitivo, mas adquirem um outro valor numa peça publicitária em questão. Para que eles continuem adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, eles poderiam ser trocados por verbos, por exemplo, no subjuntivo, uma ideia hipotética, no particípio, né? Por exemplo, sabido, agido, prevenido. Por exemplo, eles seriam, por exemplo, estaria dentro de uma estratégia de convencimento se eu fizesse uso dos verbos no gerúndio, né, a terminação de DO, sabendo, agindo e prevenindo? Também não, né? No indicativo já está, ou no imperativo, aconselhando algo para o público. Então, saiba, haja e previna. Tudo bem? Então, letra E. Ganhe um dia de folga no trabalho. Até quem só pensa em si tem um motivo para doar sangue. Então, existe uma lei, né, aprovadíssima, que diz que a pessoa que tira do seu tempo para fazer doação de sangue, ela tem direito a um dia de folga no trabalho. Então, vocês perceberam que a forma ganhar, que foi empregada no imperativo, foi a estratégia, né, não só gramatical, como também persuasiva para tentar convencer esses possíveis doadores. Então, essa campanha pela doação de sangue, ela volta-se para um público específico, ou seja, as pessoas que costumam ajudar outras sem obter com isso um retorno em benefício próprio. Qual foi o recurso linguístico utilizado para atrair a atenção imediata desse público? Foi justamente o que, minha gente? O emprego do verbo doar. Até quem só pensa em si tem um motivo para doar sangue. Foi o emprego do verbo doar no imperativo afirmativo, exprimindo a impressibilidade de uma ação nobre e compensadora. Foi o emprego do verbo ganhar na terceira pessoa do imperativo e com letras garrafais, funcionando como um convite para se obter uma vantagem pessoal.
Foi a expressão, por exemplo, dia de folga, revelando o consenso da sociedade, inclusive do setor empregatício, sobre a importância da prática da doação de sangue? Foi a expressão quem só pensa em si, manifestando uma crítica por meio da qual se pretende modificar essa postura indiferente diante dos problemas do outro? Ou foi o emprego do advérbio até, indicando que a doação de sangue deve ser praticada tanto por pessoas reconhecidamente solidárias, como por aquelas que só pensam em si? Então, na verdade, quando ele fez uso da forma verbal em letras garrafais na forma de imperativo, esta foi a estratégia argumentativa empregada para tal. Tudo bem? Então, na verdade, está aqui a nossa aula sobre verbo de revisão, né? Não só dos tempos primitivos derivados, como também dos modos verbais. E a gente vai ficar agora com muita resolução de questões para que a gente possa concluir esse nosso estudo com muita qualidade. Então, por hoje é só.